Olá pessoal, como nós vimos no vídeo passado, nós encerramos aqui onde houve a introdução das dízimas periódicas, né? Que são esses valorzinhos, são decimais infinitos com períodos, ou seja, com algarismos que se repetem. Diferente dos decimais infinitos, dos irracionais, que é esse conjuntinho aí do cantinho, onde não há período, não há números que se repetem. As dízimas periódicas, elas têm esses valorzinhos que se repetem, por causa deles a gente consegue encontrar a fração que origina esses decimais infinitos com períodos, que são as dízimas periódicas. Então, nós vamos começar com as dízimas periódicas simples. São essas dízimas aí, ó, que a gente tem. O 0,33333 infinitamente, 1,52222, 0,515151, 3,555 são essas as dízimas que eu coloquei como exemplo. A gente vai classificar essas dízimas aí entre dízimas periódicas simples e dízimas periódicas compostas. Nós vamos começar com as simples. Vocês vão ver que é bem imediato, não há necessidade de fazer continha nenhuma. E a gente vai precisar que vocês consigam enxergar muito bem essas dízimas periódicas simples para que a gente consiga resolver, encontrar a fração geratriz das dízimas periódicas compostas. Então, esse primeiro exemplo aí, ó, o 0,333, é uma dízima periódica simples. Por quê? Primeiro que nós não temos nenhum número antes da vírgula, por isso que a gente colocou um zero. Então, é o primeiro ponto, né, para que ela seja simples. Segundo motivo é que, após a vírgula, há apenas valores que se repetem, que no caso é nosso 3. O segundo exemplo, 1,52222, lá vai, é uma dízima periódica composta. Por quê? Primeiro, que antes da vírgula a gente tem um valor. A gente não tem o zero, a gente tem um valor que é o 1. Então, daí ela já não é simples, né? E outro motivo também, pelo qual ela não é uma dízima periódica simples, é que após a vírgula não há apenas algarismos que se repetem. Há um número 5 aí. E esse 5, ele não se repete. Então, ele já dá uma atrapalhada muito boa e por isso é um outro motivo para que ela seja composta. Terceiro exemplo. É uma dízima periódica simples, muito bem. Por conta que antes da vírgula a gente tem o zero, não tem nenhum valor, né? Tem o zero. Então, já é o primeiro ponto para que ela seja simples. E o segundo é que após a vírgula a gente só tem algarismos que se repetem. Nesse caso é o 51. É interessante a gente observar que não é o 15 que se repete, porque senão a gente teria uma dízima periódica composta, que não é vantajoso. Então, a gente observa aí que é o 51 que está se repetindo. Como é que a gente vai saber, tia, que o 51 está se repetindo e não o 15? E o 5 é um número que está ali para atrapalhar e que torna ela composta. Porque o 51, ele aparece 3 vezes, tá? É uma formazinha, né? Uma nomenclaturazinha da gente identificar a dízima como que o período seja o 51. Então, o período, quando ele aparece assim, ele tem que aparecer 3 vezes. E nessa quarta, o 3,55555 lá vai fumaça, é uma dízima periódica composta, porque antes da vírgula a gente não tem só o zero, a gente tem um valor, né? Então, já torna ela composta. E após a vírgula a gente tem número que se repete, mas ela já é composta porque, nesse caso, antes da vírgula a gente não tem o zero. A gente tem um valor que, no caso, é o 3. E como que a gente vai encontrar a fração geratriz dessa dízima? Muito simples. Ó, vamos observar. Na dízima simples, é muito fácil da gente identificar, é imediato. Nesse primeiro caso, a gente tem o 0,2222. Qual que é o período dessa dízima periódica? Ou seja, qual que é o valor que se repete sempre após a vírgula? Muito bem, é o 2. Então, a gente copia o 2, passa o tracinho de fração. Embaixo, a gente sempre, por convenção, coloca o 9. 9 apenas. Por quê? Porque é apenas um algarismo que se repete. É o 2, só o 2. Um número, 9 embaixo. No segundo exemplo, 5 nonos, o 5 que se repete, embaixo 9, 9 apenas. No terceiro exemplo, 3 nonos. Observe aí que eu coloquei equivalente a 3 nonos, porque toda vez que a gente está lidando com fração, a gente tem que lembrar que tem que simplificar a fração. Lembra? Como que a gente simplifica a fração? A gente divide em cima e embaixo, ou seja, divide o numerador e o denominador por o mesmo valor, no caso aí eu dividi por 3.
Então, 3 dividido por 3 dá 1, ficou no numerador. 9 dividido por 3 dá 3. Outro exemplo de dízima periódica simples. 0,131313, lá vai fumaça. Qual que é o período dessa dízima? 13. Porque é o 13 que está se repetindo após a vírgula. Quantos algarismos formam o número 13? 2, 1 e o 3. É interessante a gente sempre ter essa diferença entre número e algarismo, tá bom? Nesse caso aí, o número é o 13, que é composto de 2 algarismos, né? Do 1 e do 3. Como são 2 números que se repetem, no caso, os algarismos 1 e 3 que compõem o número 13, a gente vai colocar embaixo 2 noves. No caso da dízima de baixo, 0,510, 510, 510. O 510 é um número formado por 3 algarismos. Então, a gente copia o 510, passa o tracinho, embaixo a gente coloca 3 noves. Porque o 510 é composto por 3 algarismos. Na dízima terceira aí, 0,31, observa que eu usei uma outra nomenclatura, né? Para a dízima periódica. Eu não coloquei 0,31, 31, 31 e 3 pontinhos. Eu coloquei 0,31 tracinho em cima. Esse tracinho representa aqui o 31 que está se repetindo, tá bom? Então, a gente copia o 31, passa o tracinho e embaixo a gente coloca a quantidade de noves, que é a quantidade de algarismos que formam o número que se repete. O número é o 31 e ele é composto de 2 algarismos, o 3 e o 1, então 2 noves embaixo. Tudo bem? Agora é a vez de vocês fazerem, tá certo? Encontre as frações geratrizes das dízimas periódicas abaixo. Eu tenho aí letra A, B, C, D, E e F. Só para relembrar vocês, 0,52, 52, 52. Quem está se repetindo é o número 52, que possui 2 algarismos, o 5 e o 2. Então, como que ficaria a fração geratriz desse número? Muito bem, 52 sobre 9, 9. 2 noves, porque o 52 é composto por 2 algarismos, o 5 e o 2. Letra B, 35 sobre 99. Letra C, D, E e F. Tá aí a resposta, espero que vocês tenham feito, tá bom? Pausado lá antes para poder ver se vocês acertaram direitinho. Espero que não ficou dúvida. Se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, tá bom? E no próximo vídeo a gente vai falar sobre as dízimas periódicas compostas. Eu vou estar enviando exercícios para vocês também em relação a essas dízimas periódicas simples. E espero que não tenha ficado dúvida. Tchau, beijo e até o próximo vídeo.